Olá, o TCE na TV está começando e veja os destaques desta edição. Técnicos do TCE vão ser treinados para a aplicação da lei que assegura aos deficientes a acessibilidade nas construções com recursos públicos. Veja também o trabalho dos conselheiros nos julgamentos e processos nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Entrevistas, o bate-papo da semana é com o conselheiro Carlos Alberto Sobral, diretor da Ecojan. Contas em Cantos. Coral do TCE se prepara para participar de encontro nacional de coros. Veja agora no TCE na TV. Olá! A edição de hoje do TCE na TV começa com a dificuldade enfrentada pelos portadores de necessidades especiais com a falta de acessibilidade. Uma preocupação que fez o Tribunal de Contas do Estado iniciar o processo de capacitação dos seus técnicos e engenheiros com o objetivo de fiscalizar prédios e construções financiadas com recursos públicos. Murilo Celestino dos Santos tem 52 anos. Há 13 foi vítima de um atropelamento, fato que deixou sequelas na vida deste aposentado. Além de passar a se locomover com auxílio de cadeira de rodas, a dificuldade de acessibilidade também é outro desafio. Tem lugar que tem outras que não tem. A pessoa tem que pegar e me pegar pelos braços também. Se não tiver a pessoa que ajuda a gente não estamos perdidos. Atento a esta realidade social, o Tribunal de Contas do Estado vai capacitar seus técnicos e engenheiros para fiscalizar nos órgãos públicos se os prédios estão respeitando os princípios legais de acessibilidade para portadores de necessidades especiais. A proposta foi apresentada junto ao TCE pelo Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas, João Augusto dos Anjos Bandeira de Melo. A ideia é que o tribunal participe disso, e verificando, fiscalizando, fomentando essa ideia, exatamente garantindo que essas pessoas tenham amplo acesso a esses recursos e bens públicos. E valorizando essas pessoas, garantindo os direitos fundamentais dos portadores de necessidades especiais, o ganho para a sociedade como um todo será extremamente relevante. Os treinamentos e capacitações vão ser feitos pela Ecojan, que é a Escola de Contas do Tribunal. Esta é uma questão nova que foi suscitada pelo Conselho Nacional de Deficientes, junto ao Tribunal de Contas. A ideia é que todos os engenheiros da casa participem e convidaremos também de outros órgãos, principalmente da CEOP, da Secretaria de Infraestrutura, da Prefeitura de Aracaju, através da EMURB, a se somarem e a participarem desse curso que será gratuito. E o direito à acessibilidade vai ser também cobrado em futuras auditorias do Tribunal de Contas. O presidente do TCE, conselheiro Reinaldo Moura, emitiu um ofício circular às prefeituras do estado, no sentido de cobrar as adaptações em prédios e construções custeadas com dinheiro público. Conscientizar o gestor de que as próximas inspeções do tribunal nessas inspeções estará incluído o item acessibilidade. É evidente que oferecer um tempo para que cada um possa adaptar o seu prédio, adaptar a sua cidade, adaptar as calçadas da cidade, no sentido de oferecer melhor condição de acesso àqueles que são portadores de deficiências. Então, é mais ainda nessa primeira etapa educacional, o ofício chama a atenção exatamente para isso. Olha, brevemente, próxima inspeção, nós estaremos exigindo o cumprimento desse item acessibilidade. Veja em instantes o trabalho semanal dos conselheiros do TCE no julgamento dos processos nas sessões das câmaras e do Pleno.
Nesta quarta-feira, dia 7 de outubro, acontece em Santana do São Francisco a exposição coletiva e o lançamento do catálogo Arte do Fogo. 30 artesãos que trabalham com argila no município vão ter a oportunidade de expor os seus trabalhos feitos com técnicas de modelagem em barro. O evento será realizado no Centro Comunitário Nossa Senhora das Visitações. O Tribunal de Contas do Estado apoia a cultura sergipana. Os processos que chegam ao Tribunal de Contas do Estado são apreciados e julgados nas sessões realizadas nas câmaras e no Pleno. Hoje, o conselheiro Carlos Pina explica que tipo de processo administrativo é apreciado pelos 3 conselheiros que compõem a 2ª Câmara do TCE, a qual ele preside. Os processos que são submetidos à Câmara são os processos de nível de 1º grau. Representam 2/3 dos processos que tramitam no tribunal. Em geral, a Câmara tem cada Câmara tem o mesmo número de processos que o plenário tem. E no caso da 2ª Câmara, nós apreciamos aqueles processos que são da área de cada um dos conselheiros que dela participam e os processos de direitos pessoais, aposentadorias e pensões, que são distribuídos aos conselheiros também participantes da Câmara. E agora, a repórter Isabelle Araújo traz para a gente o balanço dos processos julgados nesta semana nas câmaras e no Pleno do TCE. Na sessão da 1ª Câmara desta semana, realizada na terça-feira, dia 29, os conselheiros julgaram 8 processos, sendo 6 aposentadorias, 1 transferência para reserva remunerada e 1 referente a atos de admissão de pessoal. Já na sessão da 2ª Câmara, que aconteceu na quarta, dia 30, foram julgados 11 dos 16 processos da pauta. Além dos processos de aposentadoria, também foram julgados processos de despesa com licitação e sem contrato, contrato de prestação de serviços e relatório de inspeção. Nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, foi realizada mais uma sessão plenária, onde foram julgados outros processos. Estiveram reunidos os conselheiros Reinaldo Moura, Antônio Manuel, Clóvis Barbosa, Heráclito Hollenberg, os auditores substitutos de conselheiros Alberto Leite e Luiz Augusto Ribeiro e o procurador Carlos Valdemar Machado. Foram votados 11 processos e 3 protocolos, a maioria referente a contas anuais de prefeituras e câmaras municipais. Dentre as contas relatadas por Heráclito Hollenberg, todas foram consideradas regulares. Também foram julgados processos de prestação de contas e recursos ordinários ou de reconsideração. Mais detalhes sobre os julgamentos das sessões do TCE podem ser obtidos no site www.tce.se.gov.br. E veja daqui a pouco a preparação do coral Contas em Cantos para participação em eventos nacionais. E ainda uma entrevista com o conselheiro Carlos Alberto Sobral, diretor da Escola de Contas do TCE. Sergipe possui uma grande herança histórica e cultural. 2 cidades se destacam por serem verdadeiros museus vivos a céu aberto: São Cristóvão e Laranjeiras. São Cristóvão é a 4ª cidade mais antiga do Brasil e foi também a primeira capital sergipana. Laranjeiras preserva seus antigos casarões, frutos de uma época na qual a cidade, no auge do ciclo canavieiro, foi chamada de Atenas Sergipana. Além do patrimônio material, as 2 cidades históricas também são conhecidas pelo folclore de tradição secular, com seus cantos e contos sobre a história do passado em constante diálogo com o presente. Seguindo por estes caminhos, o turista poderá levar para si mais conhecimento sobre esse pedaço do Brasil. O Tribunal de Contas do Estado apoia a cultura sergipana. Hoje, em nosso quadro de entrevistas, o convidado é o conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza. Sergipano de Aracaju, Carlos Alberto é conselheiro do TCE há quase 24 anos. Durante o bate-papo, ele falou sobre a trajetória dele na Corte de Contas e do trabalho que ele desenvolve na direção da Ecojan. Como conselheiro, como foi a sua trajetória aqui no tribunal? Para mim, pessoalmente, foi sempre uma satisfação e uma honra ter sido indicado e assumir o cargo. E acredito que tenho atendido a contento os interesses da casa e da coletividade, desempenhando meu papel de julgar contas nesta casa. O conselheiro, não só aqui em Sergipe, como em qualquer lugar do Brasil, em qualquer tribunal de contas, deve ter 2 pontos confluentes.
julgar com imparcialidade as contas públicas e também orientar, porque a ação do tribunal deve ser preventiva, para que aquele que é jurisdicionado tenha condições, pelo menos técnicas, de fazer o certo. Se ele faz errado, aí é um problema de sua formação pessoal. Foi presidente também? Já fui corregedor, vice-presidente e presidente por 3 vezes, 2 cumprindo mandato normal. E uma delas em substituição ao então conselheiro que se aposentou compulsoriamente, que foi o Dr. Idagardi. Conselheiro, foi durante a sua gestão que nasceu a Ecojan. Como foi criada toda a ideia? A Ecojan foi uma sugestão do conselheiro Carlos Pina, que então eu, presidente na época, propus a sua criação. Porém, de fato, institucionalmente, funcionalmente, ela começou já na administração Heráclito Hollenberg. A Ecojan tem o nome de Escola de Contas Conselheiro José Amado Nascimento. Por que o nome desse conselheiro? É simples, José Amado Nascimento foi uma figura, e é uma figura, aliás, está aposentado, que engrandece qualquer instituição de trabalho. Então, em atenção à sua cultura, porque ele era um homem culto, membro da Academia Brasileira de Letras, Sergipana de Letras, desculpe, inclusive, é que o tribunal resolveu agraciá-lo com o nome, colocando a Escola de Contas com o nome de José Amado Nascimento. Como diretor da Ecojan, qual é a finalidade dessa escola? Qualificar cada vez mais o servidor da casa. Essa qualificação atende os interesses do tribunal, porque quem é mais qualificado melhor aprecia os processos que tramitam nessa casa, como também qualifica aquele servidor para outras atividades que fora do trabalho daqui ele possa exercer, como ser professor. Um professor hoje se exige qualificação, no mínimo pós-graduação. E quais são os critérios para a escolha desses cursos? Os critérios que relacionem o interesse da casa com a matéria a ser lecionada. Por exemplo, gestão pública, nós, no fundo, gerenciamos a administração pública sob o ponto de vista de controle externo. Então, interessa a casa. Do ponto de vista de direito público, é o que mais se usa nessa casa. Então, curso sobre direito público, que é importante o servidor conhecer o direito público na sua plenitude. E quais foram as maiores conquistas dessa escola? As pós-graduações que nós obtivemos para fazer aqui, sempre em parceria com a FGV e com a Universidade de Tiradentes, e espero coroar este ano com o mestrado em convênio com a Universidade de Tiradentes e a PUC São Paulo. Estou aguardando resposta. É o maior desafio, então? É o maior desafio e espero concluir este ano com essa informação concreta. Nós temos um curso de mestrado em Direito Público a selecionado em convênio com a PUC e a Universidade de Tiradentes. E quem pode participar da Escola de Contas? É só o pessoal do tribunal? Não, o pessoal do Tribunal de Contas, e nós oferecemos vagas à administração pública como um todo, inclusive até parcerias com o Tribunal de Contas da União. Conselheiro Carlos Alberto, gostaria de agradecer a sua entrevista. Eu também agradeço por você ter me entrevistado, ter tido esse trabalho, e espero a próxima. Ensaios, muitos ensaios, horas e horas dedicadas a eles. Esta é a rotina do coral do TCE, Contas em Cantos, que tem se destacado em apresentações realizadas em todo o país. Na reportagem de Patrícia Nunes, você vai conhecer um pouco do segredo desse sucesso. O coral Contas em Cantos já existe há 11 anos e é composto por 30 integrantes. Os coralistas são servidores do TCE e também pessoas da comunidade com vocação para a música. É o caso de Jackson Santos. Eu estava numa missa, então um rapaz que trabalha aqui no Tribunal de Contas me convidou, ele me ouviu cantar nessa missa e ele me convidou para vir participar do coral aqui, né? Então eu aceitei e vim e estou gostando, né? Experiência muito boa. Os ensaios acontecem 2 vezes por semana, sempre às segundas e quartas-feiras. Apesar de morar em Itabaiana, a servidora aposentada Maria Selma de Souza está sempre presente. Para mim é também uma terapia.
que eu me aposentei, ficar em casa, você vai perdendo contato, vai perdendo as amizades, e eu me sinto realizada cantando. E a senhora participa de tudo, das viagens? Das viagens, de tudo que faz parte, de todas as apresentações aqui mesmo no tribunal, no auditório, nas missas, viajando, no teatro, onde tiver apresentação eu estou lá. O sergipano Paulo César Andrade é maestro do coral desde a fundação. Paulo já foi diretor do Conservatório de Música de Sergipe, além de professor e coordenador. Ele conta que estar à frente do coral Contas em Cantos durante tanto tempo é um aprendizado. É muito gratificante a gente fazer um trabalho e esse trabalho ser mostrado em qualquer encontro que a gente vai, que a gente já participou de encontros internacionais, né, fora do estado, como também dos encontros nacionais. E isso é altamente gratificante. A doce rotina dos ensaios. Uma preparação para as apresentações. O Contas em Cantos está sempre presente em eventos importantes, como o Encontro Nacional de Coros de Sergipe e o Festival Internacional de Coros em Maceió. Para este semestre, novos compromissos com a música. O próximo encontro será dia 31 de outubro. Nós vamos nos apresentar no Enacose, Encontro Nacional de Coros de Sergipe, no Teatro Tobias Barreto. Resta então desejarmos boa sorte. Também precisa gostar do que faz. Mas com tanta dedicação aos ensaios e ao talento de todo o grupo, a música é tudo para mim. Não temos dúvida, vai ser um sucesso. E a gente fica nessa ansiedade, né? E esta edição do TCE na TV vai ficando por aqui. Mas você pode rever o programa de hoje em nossa página na internet www.tce.se.gov.br. Até a próxima semana.